Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual dessa segunda-feira. Vamos pedir à nossa irmã Kátia Ueoca para ler a página de preparo para a nossa harmonização e a nossa tranquilidade da nossa mente e dos nossos corações. Do livro O Espírito da Verdade, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, por espíritos diversos. Benefício oculto. Não saiba a vossa mão esquerda o que oferece a direita. É a lição de Jesus que constantemente nos sugere a sementeira do bem oculto. Entretanto, é preciso lembrar que se nem só de pão vive o homem, não se alimenta a virtude tão somente de recursos materiais. Acima do benefício que se esconde para ser mais seguro no campo físico, de modo a que se não firam corpos doentes e bocas famintas pelos acúlios da ostentação, prevalece o amparo mudo às necessidades do sentimento na esfera do espírito, a fim de que os tóxicos da maldade e desastres do escândalo não arrasem experiências preciosas com o fogo da imprevidência. Se perceberes no companheiro as escamas do orgulho ou da rebeldia, envolve-o no clima da humildade, socorrendo-lhe a sede e manifesta de auxílio. E se presenciaste a queda de alguém no caminho em que jornadeias, alonga-lhe os braços de irmão para que se levante, sem exagerar-lhe os desajustes com a referência insensata. Se um amigo aparece errado aos teus olhos, cala o verbo contundente da crítica, ajudando-o com a bênção da prece. E se o próximo surge desorientado e infeliz em teus passos, oferta-lhe o favor do silêncio, para que se reequilibre e restaure. Não vale encarecer cicatrizes e imperfeições, a pretexto de apagá-las no corpo das horas, porquanto leve chaga tratada com desamor é sempre ferida a tornar-se crônica com o tempo. Distribui desse modo a beneficência do agasalho e do pão, evitando humilhar quem te recolhe os gestos de providência e carinho. Contudo, não ouvides estender a caridade do pensamento e da língua, para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio e para que a força do esquecimento extinga as sombras de todo o mal. Emmanuel. Agradecemos a nossa irmã Kátia Ueoca, que trouxe para nós a colaboração da leitura da página da noite de hoje, do nosso estudo e tratamento espiritual dessa segunda-feira. Agora convido a todos que levem o pensamento aos altos, a Deus nosso Pai misericordioso, a Jesus querido amigo, a espiritualidade amiga que nos ampara e nos protege, dizendo assim: Divino Mestre Jesus,
Agradecidos estamos por aqui estar mais uma vez a estudar o Teu Evangelho. Queremos pedir a vossa proteção e amparo, que corra tudo bem e que nossas vibrações de amor, de consolo e caridade chegue até aqueles irmãos bem mais necessitados do que nós, esteja aonde estiver, leitos de dores, em seus lares, em hospitais, em centros cirúrgicos, nas ruas. Senhor, olha cada um desses irmãos e todos aqueles necessitados. E também, Senhor, queremos pedir o vosso amparo e proteção para todos que estão aqui conosco, sejam encarnados e desencarnados, para que possam ser atendidos nas suas necessidades. Que nós possamos assim abrir o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, para receber o estudo que vai nos ser ofertado na noite de hoje, cujo tema é a beneficência. A referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens de 11 a 16. Quem trará esse estudo para nós é a nossa irmã Isilda Val. Que nós possamos aproveitar esse estudo, possamos refletir e levar conosco para o nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Vamos dar início ao nosso estudo e tratamento espiritual dessa noite. Que assim seja. Fique conosco, Senhor, com a certeza do vosso amparo. Graças a Deus. Boa noite a todos, meus irmãos. Que Jesus envolva os nossos corações nas melhores vibrações de amor e possamos aproveitar ao máximo os momentos que aqui passaremos, refletindo nos ensinamentos que Ele nos deixou. O nosso tema, como disse a nossa irmã Eliceia, é a beneficência e tem como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens 11 a 16. E como são itens bastante extensos, nós não vamos fazer a leitura de todos. Nós escolhemos fazer a leitura do item 14, que é uma mensagem muito bonita e reflexiva de Carita e que tenho certeza tocará os nossos corações. Mas eu convido os irmãos a posteriormente fazerem a leitura de todo o capítulo 13, que tem como título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, para entendermos melhor o que Jesus queria dizer com isso. E aí dentro desse capítulo nós temos esse tema, a beneficência, que é o nosso estudo de hoje. Então, para iniciarmos, nós buscamos no dicionário da língua portuguesa o significado dessa palavra, que diz que beneficência é a ação de fazer o bem, prática de fazer o bem, de beneficiar o próximo. Essa palavra ela vem de benefare, onde bene significa bem e fare fazer. Então, benefare é fazer o bem. E aí nós também procuramos o significado da palavra benevolência, para que saibamos fazer a distinção entre as duas, E encontramos que benevolência está relacionado à boa vontade, virtude do que é benévolo, disposição bondosa de promover a felicidade de outrem. Essa palavra ela vem de bene, que significa bem, e volição, que significa vontade. Então, o benevolente é aquele que tem vontade de fazer o bem e que efetivamente transforma a sua vontade
em algo prático, em algo concreto. Então, com essas definições, nós podemos perceber que nem todo aquele que pratica a beneficência é benevolente, mas todo benevolente ele pratica a beneficência, né? Porque você pode doar algo ou praticar algo bom sem que essa prática tenha o seu sentimento, a sua boa vontade envolvida. Doa-se por status, por reconhecimento, para se ver livre de uma situação constrangedora ou até mesmo para se dizer bom, né? E nesses casos seremos apenas beneficentes e não benevolentes. Mas quando nós fazemos algo imbuídos dos melhores sentimentos de amor ao próximo, mesmo que seja um gesto mínimo, nós estaremos sendo benevolentes e beneficentes, porque estamos praticando o bem com a vontade de fazer o bem. Nós vamos então fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, no item 14. E aí nós vamos comentando à medida em que nós formos lendo. E é uma mensagem de Cárita, em Lyon, 1861. Começa assim: várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá, como para o que a recebe. Então, a gente observa aqui na fala de Cárita, né, que a esmola, embora muitas vezes ela seja necessária, porque ela está ali para poder suprir uma necessidade daquele irmão que está ali te pedindo, e aí muitas vezes cria-se uma situação assim desconfortável, tanto para quem dá e humilhante para aquele que recebe, né? Dependendo de como nós damos essa esmola. E a pessoa, na verdade, ela vai receber de qualquer jeito, porque ela está precisando, né? Mas nem sempre essa esmola é considerada uma caridade, porque não envolve um sentimento de boa vontade, né? Como nós falamos. E aí ela continua: a caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Então, a caridade ela acontece quando aquela pessoa que está doando o que quer que seja o seu tempo, seja um alimento, seja uma coberta, uma roupa, seja o ouvido para poder ouvir aquela pessoa, ela se doa para aquela pessoa, ela está ali de corpo e alma para poder auxiliar, para poder de alguma maneira melhorar a vida daquela pessoa que está ali recebendo, né? E aí fica até uma dúvida, né? Porque, na verdade, quem é que está recebendo, né? Porque a gente acha que está dando, mas nós recebemos tanto quando nós praticamos essa caridade, né? Então, assim, é um engano quando a gente acha que a gente está dando, que a gente está doando. Na verdade, nós é que estamos recebendo muito, né? Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Ela fala aqui que pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, e eu afirmo que principalmente com os parentes e com os amigos, com aqueles com os quais nós estamos mais próximos, que nós convivemos mais acirradamente, né? Porque nós sabemos que dentro da família existem alguns desafetos com os quais
Nós precisamos renascer para podermos resolver algumas pendengas do nosso passado, né? Então, nós sempre temos a possibilidade de praticar a caridade junto aos nossos familiares, né? E aí, quando ela fala, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. E como é que a gente faz isso, né? Porque cada um é de um jeito diferente. Mas se a gente tiver o ensinamento do Cristo como norteador, né, dos nossos atos, a gente vai, pelo menos, né, se privar de muita dor de cabeça e vai procurar agir da melhor maneira possível, né, fazendo ao outro o que nós gostaríamos que nos fizessem e não fazendo ao outro o que nós não gostaríamos que nos fizessem. Essa é uma excelente maneira de pautarmos o nosso comportamento, né? Nos poupa muitos aborrecimentos. Vós, espíritas, podeis sê-lo da vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Então não devemos tentar impor a nossa doutrina a ninguém. É uma forma de caridade quando nós respeitamos as escolhas alheias, né? Cada um tem o direito de escolher a religião que quer seguir. Mas a gente sabe que muitas vezes, quando alguém sabe que nós somos espíritas, né? As pessoas, elas vêm nos fazer alguns questionamentos, algumas curiosidades que aparecem, né? Principalmente em relação à vida após a morte, né? E aí as pessoas chegam cheias de curiosidades e querem saber tudo de uma só vez. E a gente não consegue explicar a doutrina espírita em algumas horas que seja, né? A gente passa anos estudando e não sabe muita coisa, que dirá tentar explicar tudo que a pessoa quer saber na hora. É impossível. Então é um momento da gente aproveitar essas oportunidades e convidar para assistir alguma reunião ou oferecer algum livro para que a pessoa possa ler, né, iniciando com O que é o Espiritismo. É um livro pequeno e que é bastante esclarecedor. Depois o Livro dos Espíritos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, e assim aos pouquinhos, até que a pessoa por si só, né, através do seu próprio interesse, vá, né, fazendo essa busca, né? Então é uma caridade que nós fazemos também, nós espíritas, quando nós sabemos respeitar o espaço do outro. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, os deserdados deste mundo, mas recompensados de Deus, se aceitam sem queixumes as suas misérias, o que de vós depende. Far-me-ei compreender por um exemplo. Vejo várias vezes, cada semana, uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, muito depressa, têm ágeis os dedos. Vede como trazem alegres os semblantes e como lhes batem uníssono nos corações. Mas com que fim trabalham? É que veem aproximar-se o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam juntar durante o estio as provisões necessárias, e a maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que durante a estação invernosa sentirão frio e fome. Tende paciência, infortunadas mulheres. Deus inspirou a outras mais aquinhoadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas,
Depois, um dia destes, quando a terra se achar coberta de neve, e vós vos lamentardes, dizendo: Deus não é justo, que é o que vos sai dos lábios sempre que sofreis, vereis surgir a filha de uma dessas boas trabalhadoras que se constituíram obreiras dos pobres, pois que é para vós que elas trabalham assim, e os vossos lamentos se mudarão em bênçãos, dado que no coração dos infelizes o amor acompanha de bem perto o ódio. A gente vê então essa história, né, que é uma grande realidade. A gente, quando passa pela dificuldade, né, a gente tem o hábito de reclamar, né, de acusar a Deus de ser injusto e esquece que a providência divina está trabalhando em prol de cada um de nós, né, de cada um desses irmãos mais necessitados, né, inspirando a pessoas mais aquinhoadas para poderem produzir com as próprias mãos ou até mesmo fazer compras de mantimentos, agasalhos, para suprir a necessidade dessas pessoas, né? Então, ninguém é desamparado. Todos, de alguma maneira, recebem algum auxílio. Então, devemos confiar também na providência divina. E aí ela continua: como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, vejo chegarem-lhes de todos os lados as comunicações dos bons espíritos. Como eu falei, né, a providência divina ela não desampara, então inspira essas mulheres, né? Os homens que fazem parte dessa sociedade lhes trazem também seu concurso, fazendo-lhes uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela, que lhes pagará à vista em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. Então, essa é a moeda mais valiosa, né? As bênçãos que nós recebemos cada vez que nos predispomos a dedicar um pouquinho do nosso tempo a esses irmãos mais necessitados, né? Foi como eu falei, nós somos os maiores beneficiados. A gente acha que está dando, mas a gente recebe muito mais. E às vezes, mesmo sem saber, a gente nem envolve o sentimento, a boa vontade, a gente não está nem praticando a caridade em si, a gente pratica muitas vezes a beneficência. Mas essa beneficência, de alguma maneira também, ela vai te favorecer, porque foi um bem que foi praticado. Aquela pessoa que recebeu aquele bem, mesmo que você não tivesse o intuito, né, de praticar o bem para a pessoa, né, foi só com o intuito mesmo de dar, a pessoa pode elevar os seus pensamentos a Deus e orar por você. Então, um bem realizado, ele nunca é perdido e a gente precisa sempre exercitar em nossas vidas. Nós vamos fazer a leitura de uma história do livro Vozes do Grande Além, onde Chico Xavier ele narra alguns testemunhos de espíritos que contam as suas experiências no plano físico e as consequências, né, no plano espiritual, para nos alertar sobre algumas situações. E a história que nós leremos é a lição Ato de Caridade. Ela é um pouquinho longa, mas é bastante interessante, por isso que eu resolvi trazer ela integralmente para que a gente possa refletir, né, nos nossos atos. Essa mensagem ela foi trazida numa reunião na noite de 7 de junho de 1956. Os benfeitores trouxeram ao recinto o espírito de AC, que contou a sua significativa experiência. E aí ele começa assim: Espiritismo,
Sou espírita. Fora da caridade não há salvação. Maravilhosas palavras. Contudo, quase sempre chegamos a perceber-lhes o divino significado depois da morte, com o desapontamento de uma pessoa que perdeu o trem para uma viagem importante, guardando inutilmente o bilhete na mão. Utilizei-me de um corpo físico durante 55 anos, na derradeira romagem física. Era casado, residia no Rio de Janeiro, mantinha a esposa e 2 filhas, desempenhava a função de operoso corretor de imóveis e era espírita à maneira de tantos. Nunca me interessei por qualquer meditação evangélica. Não cheguei a conhecer patavina da obra de Allan Kardec. Entretanto, intitulava-me espírita, frequentava sessões, aplaudia conferencistas, acompanhava as orações dos encarnados e as preleções dos desencarnados, com a cabeça pendida em reverência. Todavia, encerrados os serviços espirituais, tinha sempre afeiçoados no recinto a quem oferecer terras e casas, a quem vender casas e terras. E o tempo foi passando. Cuidava devotadamente do meu conforto doméstico. Meu rico dinheiro era muito bem empregado. Casa bem posta, mesa farta, tudo do bom e do melhor. Às vezes, um companheiro mais persistente na fé convidava minha atenção para o culto do Evangelho no lar. Mas eu queria lá saber disso. A meu ver, isso daria imenso trabalho. Minha mulher dedicava-se à vida que lhe era própria. Minhas filhas deveriam crescer tão livremente quando desejassem. E qualquer reunião de ordem moral em minha casa era indiscutivelmente um tropeço ao meu bem-estar. E o tempo foi passando. Fui detentor de uma bronquite que me recebia a melhor enfermagem. Era o dodói de meus dias. Se chamado a qualquer atividade de beneficência, era ela o meu grande escolho. No verão, estimava a sombra e a água fresca. No inverno, preferia o colchão de mola e o cobertor macio. E o tempo foi passando. Sessões semanais bem frequentadas, orações bem ouvidas, negócios bem feitos. Aos 55 anos, porém, um edema do pulmão arrebatou-me o corpo. Francamente, a surpresa foi grande. Apavorado, compreendi que eu não merecia o interesse de quem quer que fosse, a não ser das entidades galhofeiras que me solicitaram a presença em atividades criminosas que não condiziam com a minha vocação. Entre o centro espírita e o lar, minha mente conturbada passou a viver uma experiência demasiado estranha. Em casa, outros assuntos não surgiam a meu respeito que não fossem o inventário para a indispensável partilha dos bens. E no centro, as entidades elevadas e amigas surgiam tão intensivamente ocupadas aos meus olhos que de todo não me era possível qualquer interferência, nem mesmo para fazer insignificante petitório. Para ser verdadeiro, não havia cultivado a oração com sentimento, e por isso mesmo passei a ser uma espécie de estrangeiro em mim próprio, ilhado no meu grande egoísmo. Ausentando-me do santuário de minha suposta fé, interiormente desapontado, encontrava o círculo doméstico e por vezes ensaiava, na calada da noite, surpreender a companheira com meus apelos. Entretanto, nos primeiros tentames senti tamanha repulsão da parte dela a exprimir-se na gritaria mental com que me induzia a procurar os infernos que eu realmente desisti da experiência. Minhas filhas, visitadas por minha presença, não assinalavam de modo algum qualquer pensamento meu, porquanto se encontravam
profundamente engolfadas na ideia da herança. Não havia outra recordação para o carinho paterno que não fosse a herança, a herança, a herança. Passei a viver assim dentro de casa, à maneira de um cão batido por todos, porque, francamente, não dispunha de outro clima que me atraísse. Apenas o calor de meu lar sossegava minhas ânsias. Alguns meses decorreram sob a difícil posição em que me encontrava. Alimentava-me e dormia nas horas certas, copiando os meus antigos hábitos. Certa noite, porém, tive tanta sede de espiritualidade, tanto anseio de confraternização, que, vagueando na rua, procurei o alto da Tijuca para meditar, chorar e penitenciar-me. Minhas lágrimas, contudo, eram dessa vez tão sinceras que alguém se compadeceu de mim. Surgiu-me à frente um irmão dos infortunados e, com muita bondade, reconduziu-me ao velho templo espírita a que antigamente me afeiçoara. Era noite avançada, mas o edifício estava repleto. Um mensageiro do plano superior dirigia a grande assembleia, e o enfermeiro que paciente me encaminhara esclareceu-me que ali se verificava o encontro de um benfeitor do alto com os desencarnados que se caracterizavam por mais ampla sede de luz. Esse instrutor penetrava-nos a consciência, anotando o mérito ou o demérito de que éramos portadores para demandar a suspirada renovação de clima. Muitos irmãos eram ouvidos pessoalmente. Após 2 horas de expectativa, chegou minha vez. Pelo olhar daquele espírito extremamente lúcido, deduzi que nenhum pensamento meu lhe seria ocultado. Aqueles olhos varriam os mais fundos escaninhos do meu ser. Anotei meu problema. Desejava mudança. Ansiava melhorar minha triste situação. Perguntou-me o instrutor qual havia sido o meu modo de vida. Creio que ele não tinha necessidade de indagar coisa alguma. No entanto, a casa acolhia numerosos necessitados e, a meu ver, a lição administrada a qualquer um de nós deveria servir a outrem. Aleguei preocupado que havia protegido corretamente a família terrestre e que havia preservado a minha saúde com segurança. Ele sorriu e respondeu que semelhantes mistérios eram comuns aos próprios animais. Pediu que, de minha parte, confessasse algum ato que pudesse enobrecer as minhas palavras, algo que lhe fosse apresentado como justificativa de auxílio às minhas pretensões de trabalho, melhoria e ascensão. Minha memória vasculhou os anos vividos inutilmente. Não encontrei um ato sequer capaz de alicerçar-me a esperança. Não que o serviço de corretor de imóveis seja indigno, mas é que eu capitalizava o dinheiro aurido em minhas lides profissionais, qual terra seca, coletando a água da chuva. Chupava, 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 sem restituir gota alguma. Depois de agoniados instantes, lembrei-me de que em certa ocasião encontrara 3 amigos de nosso templo na Praça da Bandeira, a insistirem comigo para que lhes acompanhasse a jornada caridosa até um lar humilde, na favela do Esqueleto. Fiz tudo para desvencilhar-me do convite que me pareceu aborrecido e imprudente, mas o grupo, que se constituía de uma senhora e 2 companheiros, desenvolveu sobre mim tamanho constrangimento afetivo que não tive outro recurso senão atender a carinhosa exigência. Daí a alguns minutos, varávamos estreita choupana de Lata Velha, onde fomos defrontados por um quadro desolador. Pobre mulher tuberculosa agonizava. Nosso conjunto, entretanto, logo à chegada, fragmentou-se, pois a companheira foi convocada pelo esposo ao retorno imediato, e o outro amigo deu-se pressa em voltar, pretextando serviço urgente.
Não pude, todavia, imitar-lhes a decisão. Os olhos da enferma eram de tal modo suplicantes que uma força irresistível me fez dobrar os joelhos para socorrê-la no leito, mal amanhado no chão. Perguntei-lhe o nome. Gaguejou e informou chamar-se Maria Amélia da Conceição. Seus familiares, uma velha e 2 meninos, que se assemelhavam a cadáveres ambulantes, não lhe podiam prestar auxílio. Inclinei-me e coloquei-lhe a cabeça suarenta nos braços, tentando suavizar-lhe a dispneia. No entanto, depois de alguns minutos, a infeliz, numa golfada de sangue, entregou-se à morte. Senti-me sumamente contrafeito, mas para ver-me livre de quadro tão deprimente, pela primeira vez arranquei da bolsa uma importância mais farta, transferindo-a para as mãos da velhinha com vistas aos funerais. Afastei-me irritadiço e, antes de voltar a casa, procurei um hotel para um banho de longo curso com desinfetante adequado. E no outro dia, consultei um médico sobre o assunto com receio de contágio. O painel que o tempo distanciara assomou-se-me a lembrança, mas tentei sufocá-la na minha imaginação, pois aquele era um ato que eu havia levado a efeito constrangidamente, sem mérito algum, de vez que o socorro a Maria Amélia da Conceição fora simplesmente para mim um aborrecimento indefinível. Contudo, enquanto a minha mente embatucada não conseguia resposta, desejando asfixiar a indesejável reminiscência, alguém avançou da assembleia e abraçou-me. Esse alguém era a mesma mulher da triste vila do esqueleto. Maria Amélia da Conceição vinha em meu socorro. Pediu ao benfeitor que nos dirigia recompensasse o meu gesto, notificando que eu lhe havia ofertado pensamentos de amor na extrema hora do corpo e que lhe havia doado, sobretudo, um enterro digno com o preço de minha dedicação fraternal, como se a fraternidade algum dia houvesse andado em minhas cogitações. As lágrimas irromperam-me dos olhos, e desde aquela hora, para a felicidade minha, retornei ao trabalho, sendo investido na tarefa de amparar os agonizantes, tarefa essa em cujo prosseguimento venho encontrado abençoadas afeições, reerguendo-me para luminoso porvir. Bastou um simples ato de amor, embora constrangidamente praticado, para que minha embaraçosa inquietação encontrasse alívio. É por isso que, trazido à vossa reunião de ensinamento e serviço, sou advertido a contar-vos minha experiência dolorosa e simples, para reafirmar-vos o imperativo de sermos espíritas pelo coração e pela alma, pela vida e pelo entendimento, pela teoria e pela prática, porque, em verdade, como espíritas, à luz do espiritismo cristão, podemos e devemos fazer muito na construção sublime do bem. Por esse motivo, concluo reafirmando: espiritismo, sou espírita. Fora da caridade não há salvação. Maravilhosas palavras, que Jesus nos abençoe. Então, esse relato um pouquinho longo, né? Mas que possa nos acordar para um maior entendimento das nossas responsabilidades no desempenho dos nossos compromissos na esfera da caridade, que realmente seja onde for e com quem for, é nosso simples dever. E nós sempre temos a possibilidade de praticá-la na nossa caminhada. Porque algumas pessoas alegam que, mas eu não pratico mal para ninguém, eu não faço mal a ninguém, mas também não faz o bem, né? E aí Kardec pergunta aos espíritos se para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, se bastará o homem não praticar o mal. E aí eles respondem: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças,
porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Na questão seguinte, 643, Kardec vai além e pergunta: haverá quem pela sua posição não tenha possibilidade de fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo, porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, meus irmãos, que nós possamos exercitar o bem em todas as oportunidades que a vida nos oferecer, e são muitas, tenhamos certeza, porque à medida em que nós vamos praticando o bem, nós percebemos que fazer o bem faz bem. Muita paz a todos. Agradecemos a nossa irmã Isida Val, que nos trouxe esse estudo, nos levando a muitas reflexões que nós possamos levar conosco. Cada palavra, pelo menos uma frase, para o nosso dia a dia. Agora convido a todos novamente para que possamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazer a nossa prece final. Dizendo assim: amigo Jesus, nós só temos que te agradecer pelo amparo recebido, pela proteção que tem nos dado, pelo estudo que recebemos. Que nós possamos ser pessoas melhores amanhã do que hoje. E a cada dia, Senhor, possamos sempre estar melhorando, seguindo sempre o seu Evangelho e refletindo nessas palavras que recebemos desse estudo da nossa irmã, levando assim, Senhor, conosco sempre a bondade e o bom e o bem em nossas vidas. Agradecidos estamos, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade de receber tantos ensinamentos. Gratidão, Senhor, que nós possamos agora dar por encerrado o nosso estudo e tratamento espiritual da noite de hoje, dizendo assim: gratidão, Pai, por tudo. E agora aqueles que irão participar do passe possam ficar refletindo sobre o estudo, pensando em Jesus, pensando na nossa casa, imaginando que está recebendo o passe lá na câmara de passe. Isaac Lima amparando a todos nós, ouvindo a música até o final e recebendo assim o benefício dos amigos espirituais nas suas necessidades, que cada um sabe das suas necessidades. Então que pensem, que foquem naquilo que desejam, orando e recebendo esse benefício de saúde. Que assim seja, graças a Deus. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, que possamos estar juntos novamente na próxima segunda-feira. Graças a Deus, graças a Jesus, fiquem todos em paz.